Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num campo que está simplesmente revolucionando a medicina, a metabolômica. Pensa nela como uma forma de escutar o que o nosso corpo está dizendo, sabe? Mas numa linguagem puramente química. Agora, imagina só, e se só de analisar as pequenas moléculas que estão circulando pelo nosso corpo, fosse possível prever doenças anos, talvez décadas, antes de qualquer sintoma aparecer? Pois é, essa é a grande promessa da metabolômica que a gente vai desvendar aqui. Então, para a gente entender a metabolômica, primeiro a gente precisa dar uma ajustada na nossa ideia sobre o que é metabolismo. É muito, mas muito mais do que só queimar calorias. Pensa assim, o metabolismo é como se fosse o CEO do nosso corpo. Ele supervisiona tudo, sabe? Influencia cada processo, desde o que acontece dentro de uma célula até o organismo como um todo. É ele que faz a ponte entre o nosso código genético e o mundo aqui fora, como a nossa dieta e nosso estilo de vida. E é aí que a coisa fica interessante. A metabolômica nos dá as ferramentas para ouvir essa conversa química super complexa. É uma maneira de ler, em tempo real, o que está rolando nas nossas células e no corpo, tanto na saúde quanto na doença. Para conseguir fazer essa leitura, os cientistas estão usando duas abordagens principais, que estão avançando numa velocidade incrível. A gente pode pensar nelas como duas lentes diferentes para olhar a nossa saúde. Uma é tipo um microscópio, para focar nos mínimos detalhes, e a outra é como um satélite, para ver o cenário completo de muito longe. Ok, vamos começar com o microscópio então. Vamos dar aquele zoom bem de perto, até o nível de uma única solitária célula. Essa é a chamada metabolômica de célula única, ou SCM. O processo, como a gente vê aqui, é basicamente isolar uma única célula, extrair as moléculas dela e analisar o seu perfil químico. O resultado disso revela diferenças metabólicas gigantescas de uma célula para outra, algo que as análises em massa, que misturavam tudo, simplesmente não conseguiam mostrar. E o potencial disso aqui é fascinante. É um salto gigantesco. Pensa só. Antes, a gente sabia que um tumor era canceroso. Com a SCM, a gente consegue ver que, digamos, 10% das células daquele tumor são resistentes a uma quimio específica. Isso permite prever uma recaída e, quem sabe, escolher um tratamento diferente desde o início. É um nível de detalhe que nunca tivemos antes. Mas, claro, como é uma tecnologia muito nova, a SCM enfrenta uns desafios enormes. Para detectar centenas de moléculas diferentes numa célula só, a sensibilidade dos equipamentos tem que ser incrível. Outro baita obstáculo é garantir que os resultados sejam consistentes, que um laboratório consiga repetir o que o outro fez. São barreiras que a comunidade científica está trabalhando duro para superar. Certo, agora vamos fazer o movimento contrário. Vamos trocar o microscópio pelo satélite. A gente vai dar um zoom out, mas um zoom out gigante, saindo da célula única para a escala massiva de populações inteiras. Essa é a metabolômica em escala populacional, a PSM. Aqui, a pegada é outra. Em vez de uma célula, o ponto de partida são amostras biológicas, tipo sangue ou urina, de centenas de milhares de pessoas. O objetivo é achar padrões, umas assinaturas químicas que se conectam com doenças, dietas, estilo de vida e até com a nossa genética. E o poder disso é imenso. A PSM pode, por exemplo, identificar marcadores de risco de doenças anos antes de um diagnóstico clínico. Ajuda a entender por que certas dietas funcionam para uns e não para outros, e pode até prever qual paciente vai responder melhor a um certo tratamento. É a base da chamada medicina de precisão. E só para ter uma ideia da escala disso, dá uma olhada nesse número: 700.217. Esse foi o número de participantes de apenas 3 grandes bancos de amostras em um único estudo. É esse poder estatístico que permite encontrar aqueles padrões que são sutis, mas que são cruciais para a saúde humana. Claro que operar nessa escala tem seus próprios desafios monumentais, a começar pela logística de processar tanta amostra. E tem também o tal do metaboloma escuro. Imagina assim, ao analisar uma amostra, a gente vê milhares de sinais químicos. O metaboloma escuro é aquela vasta porção de sinais que a gente sabe que está ali, mas cujas moléculas ainda são um completo mistério para a ciência. Então a gente tem a visão do microscópio e a visão do satélite. Parecem coisas bem diferentes, né? Mas a parte mais empolgante é como esses dois mundos estão começando a se conectar. Olha só, aqui a gente vê as diferenças e as semelhanças, lado a lado. A SCM foca nas células, para entender a variedade entre elas. A PSM analisa os fluidos das populações para sacar o risco de doenças. Mas olha o objetivo final. É o mesmo, é compartilhado. É mapear o metabolismo para descobrir como as doenças funcionam. A busca é pela mesma compreensão fundamental.
E aqui está o pulo do gato. A verdadeira revolução está em integrar essas duas escalas. É como encontrar um padrão climático com satélite e depois usar o microscópio para ver exatamente como cada planta está reagindo ali no solo. A gente consegue pegar um biomarcador de risco para uma doença, descoberto no meio de 500 mil de pessoas, e depois dar um zoom para ver qual tipo de célula específica está produzindo aquilo e por quê. É juntar o que populacional com onde e o porquê celular. Uma frase da fonte original resume isso perfeitamente. Apesar das aplicações serem diferentes, as duas abordagens têm o mesmo objetivo, que é mapear a complexidade do metabolismo. No fundo, são duas faces da mesma moeda, impulsionadas pela mesmíssima busca por conhecimento. Bom, e tudo isso nos leva, claro, para o futuro, para onde essa tecnologia toda está apontando. E a visão, olha, é realmente espetacular. O primeiro grande passo é construir um atlas metabólico humano. Assim como o projeto Genoma Humano mapeou nossos genes, este atlas vai mapear a química da nossa vida, desde a variação entre as pessoas até os estados metabólicos de cada tipo de célula específica. Com um atlas desse tamanho, a gente vai ter os dados necessários para treinar a próxima geração de inteligência artificial. Serão modelos de IA capazes de aprender as regras do metabolismo e fazer previsões sobre saúde e doença com uma precisão que a gente nunca viu. E o grande objetivo disso tudo, o ponto final, é a criação da célula virtual, um modelo preditivo alimentado por IA e por todos esses dados metabólicos que pode simular como as nossas próprias células reagiriam a diferentes condições. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Será que um dia vai ser possível testar uma dieta ou um remédio novo numa cópia digital das nossas células antes de aplicar no nosso corpo? A convergência da metabolômica está nos levando cada vez mais perto desse futuro.